Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero ler o versículo 30 até o 34 para nossa edificação. Está escrito: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, aqui conta uma história que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas quando eles estavam presos na prisão, por causa do evangelho que eles estavam pregando. Aí conta a história que Paulo e Silas, eles estavam na prisão e era meia-noite, eles estavam cantando hinos de louvor a Deus e orando, e eles faziam isso, e aqueles presos que estavam presos naqueles cárceres com eles, ouviam eles orar e cantar hinos. Inclusive o carcereiro, aquele que toma conta, aquele soldado que toma conta dos presos. Aí o que aconteceu? Quando foi nessa noite mesmo, de madrugada, houve um grande terremoto e as portas dos cárceres abriram. E quando o carcereiro ele acordou, que ele estava dormindo, ele viu as portas abertas, ele ficou com muito medo, pensou que todos os presos tinham soltado, tinham fugido. Aí o que ele fez? Ele lançou mão da espada dele e quis tirar a própria vida, com medo do chefe deles. Com medo do chefe dele, e que não ia gostar e talvez ia fazer alguma maldade a ele. Quando o apóstolo Paulo viu aquilo, o apóstolo Paulo mais Silas gritou com ele para ele não fazer aquilo, porque nenhum deles tinha fugido. Todos os presos estavam lá, nenhum deles tinha fugido. Aí aquele soldado que estava tomando conta dos presos, ele pegou e ele, espantado, ele foi e viu que o apóstolo Paulo mais Silas eram homens de Deus, e aí ele foi e fez uma pergunta para eles. Fez essa pergunta: Senhores, o que devo fazer para me ser salvo? Aí o apóstolo Paulo respondeu para ele isso que eu acabei de ler. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela noite, o apóstolo Paulo e Silas pregou a palavra do Senhor, falou de Jesus para ele, para esse moço e para sua família que estava na sua casa, todo mundo que estava ali. Eles ouviram o evangelho, eles creram em Jesus e naquela mesma noite todos eles foram batizados, como diz aqui nessa passagem que eu acabei de ler. Eu estava meditando nessa passagem e eu estava buscando na Bíblia Sagrada sobre esse assunto, e
E eu quero fazer essa pergunta para você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra. O que eu devo fazer para ser salvo? Você sabe responder? Você sabe o que você deve fazer para você ser salvo? Aí um pregador, ele respondeu, eu gostaria de ler para vocês. Ele respondeu assim: eu diria nada, porque Jesus fez tudo. Ele fez um sacrifício perfeito e atendeu às exigências do Pai. Ao mesmo tempo, eu digo, agora ele vai dizer as coisas que o homem deve fazer para ser salvo. Eu vou continuar lendo o que ele disse. Primeiro, reconhecer que precisa de salvação, pois está perdido. Aí eu vou ler aqui as passagens bíblicas que ele citou. Salmos, capítulo 51, versículo 3 e 4. Está escrito: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. No livro de Romanos, aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, o primeiro ponto é esse. Nós devemos reconhecer que precisamos de salvação, porque estamos perdidos por causa do nosso pecado. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer que somos pecadores e por causa disso nós precisamos de salvação. Em segundo lugar, ele disse: se arrepender de seus pecados. Eu vou ler duas passagens bíblicas que ele deixou. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No mesmo livro de Atos, capítulo 17, no versículo 30, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, em segundo lugar, é isso. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Em terceiro lugar, ele disse: crer em Jesus, depositando nele toda a confiança, crendo que ele morreu e ressuscitou para salvar você. E ele deixou duas passagens bíblicas que eu vou ler. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E em Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, em terceiro lugar, é crer em Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele disse: receber Jesus. Aí ele deixou a passagem bíblica, João,
capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu vou ler. Está escrito: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, devemos receber Jesus como o nosso Salvador. E em quinto, finalizando, ele disse, confessando-o como Senhor. Eu vou ler a passagem que ele deixou também. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. O que devemos fazer para ser salvo? E aí estão esse comentário, as passagens bíblicas, e eu vou confessar para você que eu já sabia de tudo isso, graças a Deus, e isso já aconteceu comigo. Eu já recebi Jesus como meu Salvador, já confessei com a boca, eu creio em Jesus, já me arrependi dos meus erros, dos meus pecados, e já reconheci que preciso de salvação por causa dos meus pecados, dos nossos pecados, do pecado que cometemos. Então, aí está a resposta, que venha edificar a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que você possa aceitá-lo, que você possa reconhecer que você precisa de salvação por causa dos seus pecados, que você venha se arrepender dos seus pecados que você praticou e deixá-los, que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi por você, foi por mim, foi por todos nós. Como hoje é sexta-feira da Paixão, a igreja no mundo inteiro, foi no dia de hoje, numa sexta-feira, que ele morreu por mim, por você, por todos nós, que devemos crer nesse sacrifício dele por nós, e que você venha recebê-lo e confessar com a sua boca, confessando como Senhor, confessar com a sua boca, e assim a sua vida vir ser abençoada completamente. Aqui está, em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto, como eu citei no início, nesse estudo. Mas não quer dizer que isso é assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que seja essa pontuação exatamente assim. Mas aqui é o básico, é o suficiente para o que nós devemos fazer para nossa salvação, para a gente ser salvo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, que você escreve, continue nos abençoando e compartilha. Se você foi abençoado com esse estudo, compartilha com seus amigos, e que Deus abençoe a sua vida, e até o próximo estudo, se Deus quiser.